Olha nós aqui mais uma vez, né? E dessa vez para trazer um tema muito importante. Esse tema ele é bastante, digamos, polêmico, não é? Deixa eu só abrir a porta aqui para não dar tanta interferência. Pronto. Abrir a porta ali para não dar tanta interferência, né? No sinal tá meio fraquinho. Bom, você já me conhece, eu sou o irmão Ben e a gente vai falar durante esses dias sobre o celibato. Você sabe o que é o celibato? Sobre a castidade, o celibato. Mas por que o irmão Ben vai falar sobre isso agora? Esse assunto é importante, esse assunto é relevante. A gente vai começar um estudo desde o começo, quando o celibato foi colocado, foi inserido dentro da instituição, ok? Dentro da Igreja Católica Apostólica Romana. Vamos passar rápido nessa história, falar também sobre a Opus Dei e falar também sobre as outras instituições, as outras denominações, igrejas que aderiram ao celibato, ok? E isto é importante. Se você analisar a história do povo brasileiro, se você der uma olhada, não é? Sobre a estrutura familiar ou planejamento familiar. Eu não quero trazer aqui uma doutrina de que você tem que ser celibatário, igual um padre. Não é isso. Mas é algo para se pensar. E qual o mal que tem? Qual é o problema? Qual é a restrição? Qual a objeção? Por que tanta contestação? Né? Quando um jovem ou uma jovem decide ser padre ou decide ser freira, qual é o problema? Todo mundo já estranha, mas ninguém estranha quando um jovem, não é? Engravida uma jovem, traz inocentes ao mundo, ou traz doenças sexualmente transmissíveis, ou crianças inocentes que foi feita de uma relação ao acaso, por acaso, vão ficar, e aí gera-se crianças carentes de pai, de mãe, de pai e mães totalmente despreparados, a desestrutura familiar, a falta de planejamento e também, obviamente, o aumento de crianças órfãos, psiquicamente, psicologicamente, não é? Órfãos de pai e de mãe que não estavam preparados, e cresce o número também de crianças e jovens que não conseguem ter um apoio paterno, um apoio materno, um apoio familiar. Sendo assim, não tem estrutura familiar. E o futuro dessa criança, desse jovem, é o que nós mais temos visto no nosso país. Você pode discordar, você pode me xingar, mas essa é a realidade. O número de família, o número de gravidez precoce, o número de adolescentes que não sabem nem o que é ser mãe, tem aumentado no nosso país. Quanto a isso, ninguém fala nada, não é? O número de incentivos também para que jovens se casem, isso aconteceu muito há décadas atrás, né? Nas igrejas, para que gerasse mais ovelhinhas, mais membros da igreja e assim mais dízimos, infelizmente. Então, quando nós falamos sobre celibato, castidade, ministério de uma pessoa que quer servir a Deus, mas não quer ter mulher, não quer ter namorada, não quer ter esposa, né? Não quer ter relações sexuais. Todo mundo acha isso muito estranho, mas que coisa horrorosa, mas isso aí é de Deus ou não é? O Paulinho, boa tarde. A grande pegada, se isso é de Deus ou não é, está aqui. A carta que Paulo escreve, 1 Timóteo 4, do 1 ao 3. E aqui está para você em grego, ok?
Isso é só uma chamada, né? Então, aqui no 1 Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 a o versículo 3, o que a gente vai ter aqui? Vai ter Paulo escrevendo exatamente assim. Tode pneuma retons legem, ou legei rotin, em irresterois, cairóis aposteon, apostesontai, tineis tes pisteons, não é? Prosecontes, ou prosecontes, pneumase, planois caem, didascalias, daimonium. Olha o que Paulo está dizendo no primeiro versículo, né? Paulo está dizendo para a gente aqui no primeiro versículo, 1 Timóteo, do capítulo 4, o primeiro versículo, é uma chamada aos falsos autores, aos falsos profetas, não é? Então, no primeiro versículo que eu li em grego, Paulo está dizendo assim: o Espírito Santo diz expressamente que nos últimos tempos alguns renegarão a fé, dando atenção a espíritos sedutores e a doutrinas demoníacas. Versículo 2, Paulo vai dizer assim: en hypocrisei, pseudologon que caisteriais menon, ten idia cisnei desin. Ou seja, versículo 2, por causa da hipocrisia dos mentirosos, que têm a própria consciência como que marcada por ferro quente, não é? Ou seja, cauterizada. Versículo 3, Paulo também continua dizendo assim: colionton gamei, ou seja, proibindo, contendo, gamen, o gamion, o casamento, né? Colionton gamen, apigestai, bromaton, chachoteus, ectesen, ismetalepsin, meta-eucaristias, tios pistois kai, epenogocosen, ten alerreian, ou aleteian. Versículo 3, porque é santificado pela palavra de Deus. Versículo 3. Eles proíbem o casamento, ou seja, colionton gamen. Eles proíbem o casamento, não é? Exigem a abstinência de certos alimentos, quando Deus os criou para serem recebidos com ação de graças pelos que têm fé e reconhecem a verdade. Então, a grande verdade, deixa eu só arrumar aqui. A grande verdade, esta palavra de Paulo, quando ele escreve 1 Timóteo 4, do 1 ao 3, que eles proíbem o casamento, não é? Ou seja, aqui está koilon, do grego, proibir, e gamion, ou gamein, que é casar, núpcias, tomar esposa, casar-se. Será que isso tem a ver com algumas instituições no mundo? Será que esse versículo, escatologicamente, se cumpriu, não é? Com a Igreja Católica, com o ministério dos seus sacerdotes celibatários, em não ter relações sexuais com mulheres, em não ter relação sexual, em não ter esposa, em não constituir família? Será que esse versículo se cumpre também em outras denominações? Eu vou provar para você que não é bem por aí, ok? Porque, na verdade, existe um texto no livro de Isaías, que eu vou trazer depois, não é? E também ao decorrer dessa live, não hoje, talvez hoje, não sei. Mas o livro de Mateus não foi Papa, não foi Constantino e também não foi Paulo. Mas foi o próprio Yeshua, o próprio Jesus, que destaca a questão do celibato, a questão da castidade, a questão de pessoas
que preferiram abster-se de relações sexuais, de prazeres sexuais, abster-se de uma vida conjugal, abster-se de ter uma esposa, de gerar filhos, por causa do reino de Deus. E como Jesus disse, isto não é para todos. Você que é casado, continue casado, Deus abençoe sua esposa, abençoe você, a sua vida, não é? Mas você não pode compreender algo a qual ou pelo qual você não foi chamado, você não foi escolhido. Entende isso? Por isso Jesus vai dizer em Mateus 19, versículo 12, em grego ele vai dizer assim: Ezingar eunochoi, ou eunochoi, roitenes, ekekoilias, metros, egenestesan, routos, caiesin, eunochoi, ou eunochoi, roitenes, eunoquisestan, eunoquistesan, hipoton antropon, caiesin, eunochoi, roitenes, eunoquizan, reautors dieten basileian ton oranon, rodenamenos, rorein, correitor. Ou seja, o que será que Jesus estava dizendo aqui para eles no grego? Jesus está dizendo assim, não é? Pois há eunucos que nasceram assim do ventre da mãe, e há eunucos que foram feitos eunucos pelos homens, e há eunucos que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem pode aceitar isto, aceite. Ou seja, não é uma imposição do Pai Eterno, não é uma imposição de Yeshua, de Jesus, não é uma imposição do Espírito Santo, mas é bem visto, é bem recebido, é algo que mexeu com o coração de Deus, mexeu com o coração de Jesus. Você se abster dos prazeres da sua carne e do seu corpo que Deus te deu em prol de algo maior, em prol de uma espiritualidade. O grande problema disso tudo é que, infelizmente, as religiões, o homem não compreendeu este chamado de Jesus, esse olhar com carinho, olhar com alegria, com extrema alegria de Deus para estas pessoas. São 3 tipos de eunucos, ok? E pode ser que eu volte hoje, ou mais propriamente amanhã, para nós falarmos sobre isso, não é? O celibato, os homens celibatários e as mulheres celibatárias para o reino de Deus. Uma coisa é a pessoa ter esse chamado, entender e aceitar. Outra coisa é quando há imposição da instituição religiosa. É isso que Paulo está destacando. Paulo não está criticando, Paulo não está proibindo, contestando nada em relação ao celibato, em relação à castidade. Ok? Então, nas próximas lives, nós vamos falar muito sobre isso. E eu quero já adiantar que tem uma live muito bonita, especial para as primícias, para os mensageiros e para as reverendas dos meus queridos e amados irmãos aí da Igreja Sinos de Belém, Missão das Primícias. Ok? Nós vamos falar sobre isso e eu tenho certeza que vai agradar o coração de todos vocês. Ok? Shalom e até a próxima live. Talvez eu volte hoje. Beleza? Vamos aprender dentro do hebraico e dentro do grego o chamado para ser primícia, o chamado para ser celibatário, o chamado para ser uma pessoa dedicada à espiritualidade, que não é, obviamente, para todos. Ok? Um abraço, shalom e até mais tarde. Obrigado, Paulinho. Deixa eu desligar aqui, deixa eu ver.